Olá pessoal, vamos então verificar como trabalhamos no MATLAB a apresentação no caso das restrições, né, da otimização com restrições e como é que funciona essa otimização no caso da estrutura que a gente está vendo no modelo atual, que é um modelo com uma estrutura de igualdade ou desigualdade, e daqui a pouco, na próxima aula, a gente vai ver isso em questões mistas. No exercício 18.10 do Simon Bloom, já é um exercício que trata a desigualdade em si. Não está tratando nenhuma igualdade, ele está tratando a desigualdade, está tratando uma restrição. O que quero apresentar aqui é como você constrói no MATLAB a programação quadrática a partir desse modelo, para você obter os mesmos resultados que usando lá no Simon Bloom, resolvendo a questão. Bem, qual é a estrutura do nosso modelo? O nosso modelo tem uma estrutura quadrática, aonde você vai ter o x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Isso está sujeito a uma restrição. Qual é essa restrição? A restrição principal é de que 2x mais y é menor ou igual a 2. E que x é maior ou igual a 0 e y é maior ou igual a 0. Então, nós vamos verificar, na verdade, como se dá essa estrutura dentro da nossa matriz. Bem, então, trabalhando no MATLAB, como é que vai estar sendo visto a estrutura do modelo? Ela vai estar sendo vista dessa forma. Como f de x igual a meio vezes o vetor transposto de x vezes a matriz hessiana vezes o vetor linha de x, ou o vetor coluna de x. Mas esse f transposto, na verdade, representa toda a minha estrutura individual linear dentro da matriz quadrática. E o x representa esses valores de x1 e x2. Então, nessa parte aqui vai estar toda a estrutura quadrática e nessa parte aqui vai estar toda a estrutura linear. Essa aqui é quando você não tem, por exemplo, aqui você tem os termos quadráticos e cruzados, x1 vezes x2, por exemplo, ou x vezes y, e aqui você vai ter aqueles termos isolados, por exemplo, mais 2x. O conjunto restrição, ele vai ser representado por uma matriz A de restrição, vezes a matriz transpostas das variáveis, que é igual a B. Isso vai corresponder a um comando específico lá. Qual é esse comando? O comando vai ser esse daqui, onde vai puxar os resultados do meu vetor solução de x. O f-value é o valor que ele vai encontrar do lambda do vetor, do melhor vetor, no caso o vetor que está otimizando. O exit flag vai mostrar alguns resultados específicos de lambda. O output vai se dar pelas nossas opções que a gente vai puxar, ou a saída do modelo com todos os resultados. E o lambda vai me dar justamente os multiplicadores. Então aqui eu posso colocar os valores para encontrar esses resultados. Em seguida eu tenho que colocar igual quadprog, que é o programa do MATLAB que faz tudo isso, e coloco todas as opções da minha matriz existente. Por exemplo, a matriz H, a matriz hessiana eu tenho que colocar, a matriz de vetor linha do x eu tenho que colocar, a matriz de restrições de desigualdade, que é esse A aqui, eu tenho que colocar, o B também são os resultados específicos da desigualdade. A matriz, se eu tiver no modelo de igualdade, tem que ser colocada. O vetor resultado da igualdade também. O LB vai representar justamente aquela parte do x maior ou igual, y maior ou igual a 0, maior ou igual a 1, tem que ser colocado aqui. O up é o vetor máximo, geralmente não preciso colocar, o pessoal determina como infinito, mas ainda assim devem ser feitos testes aqui dentro dessa matriz LB, porque o quadprog ele não consegue, por exemplo, na maximização, pegar todos o intervalo de 0 a infinito. Esse é um problema, a gente tem que fazer uns testes. O x0, caso você não tenha delimitado nenhum desses vetores, limite inferior da restrição, limite superior da restrição, você tem que colocar o vetor inicial pelo menos.
Esse só vai funcionar se esses dois não estiverem. E o option, que são suas opções. Nesse endereço aqui vocês têm um maior detalhe de como funciona toda essa estrutura. Bem, então matricialmente, o que é que nós vamos ter na verdade? A nossa matriz não é x² mais y², ela não tem nenhum elemento cruzado e nenhum elemento linear de x e de y. Então como é que fica a nossa hessiana? Menos 2, menos 2. Por que menos 2, menos 2 e não 1 e 1 como está aqui? Porque você tem que lembrar que essa matriz está multiplicada aqui por 1 meio, que ao ser multiplicado vai ser resultados 1 aqui. Como eu não tenho nenhum vetor cruzado de x e y, você vai ter na diagonal secundária 0 e 0. Você também não tem nenhum vetor fixo ou vetor linear associado a x e y, então você tem 0 e 0 aqui. A minha matriz de restrições é o que? 2x mais y menor ou igual a 2. Então como é que ela vai ficar? Ela vai ficar 2 e 1, então fica 2 do x e 1 do y. E o termo A, melhor mudar esse termo aqui para B, para ficar conforme a nosso modelo lá. E esse termo B aqui, da restrição da desigualdade, vai ser igual a 2. Então, é assim que fica o comportamento dessa matriz. O vetor B e B', eles não foram chamados. Tá? Chama esse aqui de AEQ. Esse B é uma denominação que eu dou. Na verdade, esse aqui é o AEQ e esse aqui é o BEQ. Vamos colocar o EQ e chama esse aqui de AEQ para nós termos uma diferenciação em relação a esse A e esse B aqui. Esse aqui é em relação à igualdade se ela existir no modelo. O LB, que são os meus vetores iniciais, vai começar de 0 e 0, mas depois eu vou fazer uma alteração para colocar todos os valores dos reais aqui possíveis e ver se ele vai convergir. E o B a gente define como infinito, infinito. Ok? Então vamos para a segunda etapa, que é transportar essa matriz para o MATLAB e obter alguns resultados interessantes, observando que isso aqui é uma função maximizadora. Então, na verdade, vamos passar aqui para a nossa janela de comando no MATLAB, onde nós vamos inserir todos os elementos do nosso modelo. Primeiro você vai começar inserindo a matriz H, que nós já vimos que é menos 2 e 0, 0 e menos 2. Tá? Então essa daqui é a nossa matriz. A matriz F ela vai ser igual a valor 0 e 0 dos termos linear. A nossa matriz A vai ser igual aos valores 2 e 1. A nossa matriz B vai ser igual a 2, que é a nossa restrição. A nossa matriz LB vai ser igual aos valores 0 e 0, é uma matriz transposta. A matriz UB você não precisa definir ela, tá? Mas se você quiser definir, você pode botar o B é igual, aí você coloca inf é infinito. Aí nós começamos a colocar nossas opções, tá? Então eu vou colocar aqui options, opções, ok? E você coloca o option set, que são justamente as opções que nós temos. Então se você botar aqui, por exemplo, quadprog, ele vai te dar todas as opções possíveis do quadprog, tá? O diagnóstico está desligado, lá ele está trabalhando com large escala, é melhor nós trabalharmos isso aqui com desligado, não trabalhar com larga escala.
E isso aqui são todas as opções possíveis dentro do QuadProg. Então, dentro do Option Set, nas nossas opções, você vai colocar opções, ok, opt set. Aí você vai colocar, nesse caso, large scale, e dentro do large scale você vai colocar o off, ou seja, você está colocando a opção de que você não quer a larga escala. Bem, feito tudo isso, então vamos fazer a nossa solução. Primeiro, coloque os resultados da solução de x, ok? Vamos também inserir a solução relacionada aos valores das restrições. Vamos também colocar isso em relação ao lag das restrições, a saída e o lambda, que vai ser nosso lambda, tá? Os valores de lambda. Tudo isso associado à função QuadProg, tá? Nossa função. E aí você vai colocar as matrizes H, que é a matriz hessiana, a matriz F, que é a matriz de termos lineares, a matriz A e a matriz B para indicar os vetores de desigualdade e os resultados da desigualdade. Como você não tem de igualdade, você deixa em branco para o A e para o B da igualdade. O LB é o nosso vetor maior ou igual a zero, o B também. Você não tem, como você tem essas restrições definidas, você não precisa botar o vetor inicial x0 e opções. Então, com isso daqui, é possível você pegar e rodar a solução inicial. Bem, aqui estão os resultados. Você tem aqui a solução dizendo que é o vetor 1 para x e 0 para y. Tá? A gente sabe que não é esse. E essa, na verdade, é uma solução interior. Ela não é uma solução a máxima, global. Ele tem um multiplicador associado menos 1. A gente tem que considerar que esse menos 1 que você está vendo aqui, na verdade, é 1, porque eu inverti. Porque o QuadProg é um programa inventado para minimização. Como eu inverti os sinais lá da matriz hessiana para indicar a maximização, ele vai te dar o valor contrário do lambda, mas na verdade esse lambda aqui é igual a 1. A saída do lambda, tá? Especificamente, e duas interações. Ele fez isso em média escala e diz que a otimização foi bem feita. Bem, então qual é o vetor associado à restrição? Seria 1, a desigualdade. No entanto, nós sabemos que não é esse resultado, então a gente vai ter que ir em busca do resultado correto. Quando você está trabalhando minimização, não tem problema, você colocando esse valor inferior do x maior ou igual a zero, ele funciona. Só que para o nosso caso não, nesse caso ele não vai funcionar, então o ideal é que você coloque um intervalo um pouco maior para ele tirar desse intervalo de 0 a 1 e ver se tem alguém mais interessante, maior do que 1, que seria esse vetor de máximo. Então nós vamos repetir isso, só que redefinindo a nossa matriz de restrições. Então vamos estabelecer um novo parâmetro de restrição. Vamos botar 0 e 1. Tá? E aí o que nós fazemos? Vamos rodar de novo a nossa solução, considerando agora o parâmetro 0 e 1. E aí vocês observam que agora o resultado foi 4 por lambda. Você tem 0 e 2, ou seja, 0 para o x e 2 para y, que é o máximo que ele está localizando a partir de 0 e 1. Ou seja, considerando 1, ele encontra um vetor de máximo bem maior em relação àquele que nós observamos.
E aí você se pergunta, onde está o lambda relacionado com esse resultado, né, 4, relacionado aos outros multiplicadores? É muito fácil você encontrar. Você observa que aqui no lamb você tem as matrizes. Então, se você digitar o lamb, que vai puxar o lambda, ponto, lower, aí no lower você coloca o 1, que é o primeiro termo dessa matriz menor, você vai ter aquele valor 8, que corresponde a um multiplicador, quando você tem o lambda 3 igual a 0, ou seja, o multiplicador associado ao x quando ele é igual a 0, ao y quando ele é igual a 0, e esse aí é o multiplicador correspondente ao x, é aquele lambda 2. Então você teria esse resultado de 8. Bem, com isso, o que nós podemos observar então? Que você poderia botar uma outra restrição, vamos supor LB, vamos supor que vamos contar a partir do 2. Ok? E rodamos novamente. Ó, o mesmo resultado, que ele está considerando 2. E vamos testar um LB agora com 3. 0 e 3 no intervalo. Você tem uma mudança. Você tem uma mudança drástica, você passa a ter outros valores de solução negativa. Mas por aqui você já observa que tem um problema. Ele está considerando um valor negativo de x, quando a gente sabe que x é maior ou igual a 0. Então isso daqui, já observando, não vinga. Mas tem uma verificação que é interessante fazer. Vamos, em vez de trabalhar essa janela aqui, vamos voltar ao LB, que é ele que vai nos interessar. O LB igual a 0 e 1, tá? E aquela nossa solução interior lá. Aqui você vai observar o seguinte, nós vamos passar a comparar esse valor então dentro do programa. Tudo isso daqui está colocado num programa aonde tem uma rotina de verificação mais fácil. Então vamos para lá para verificar isso. Bem, então essa daqui é a nossa janela de programação, tá? Dentro lá do menu do MATLAB, se por acaso você pedir, bem no cantinho tem um file de programação. Vamos rápido lá para ver esse menu. Essa aqui é a tela principal do MATLAB. Então o que acontece? Se você pedir aqui, nessa parte aqui do menu New M-File, ele vai abrir uma nova janela. Esse editor que vocês estão vendo aqui. Tá? Mas vamos voltar ao nosso, onde você percebe que aqui está toda a nossa programação. Tá? Nossa programação relacionada. O que tem de novo aqui é essa parte, que é uma programação de verificação para ver se esse valor que a gente está botando está convergindo. E tem aqui o gráfico para a gente realizar o posicionamento do gráfico. Muito bem. Então o que é que vamos fazer? Vamos pedir para rodar isso, só que ele não vai rodar. Ele vai pedir para você salvar o arquivo primeiro. Nesse caso aqui ele rodou. Só um momento. Deu um erro aqui na programação, só que eu tenho que verificar aqui que tem um probleminha. Isso tudo nós temos que consertar. Então depois da solução eu vou pedir aqui para rodar o modelo, tá? E ele vai verificar se há ou não uma convergência. No caso teve um pequeno erro aqui, eu vou pedir para rodar só essa parte. Tem que apertar o F9. Então vamos... que aí você tem o valor 4 lá. Então a gente tem que verificar isso. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos voltar lá para o editor. E aqui na janela do editor, você vai pedir para rodar essa parte que é uma verificação. Evaluate Selection. E vamos voltar lá para a janela de resultado. Pelo resultado, você observa o seguinte. Ele diz aqui que a solução foi obtida, portanto ela converge. Lembra daquela que nós colocamos como 3? Então, vamos lá voltar para ela. Em que nós tínhamos colocado o LB igual a 0 e 3. A restrição. E aí nós rodamos novamente aquela solução lá.
Vou rodar de novo a solução. Aí vocês lembram que tinha aquele valor do x negativo, né? Então isso daqui vai dar uma incoerência. Se você pedir novamente para rodar aquela parte lá da verificação, veja o que vai acontecer. Ele diz que a sequência ela não é convergente, ela não está ok, ela não te dá o resultado, na verdade, que você espera. Então, por isso, pela verificação, você observa que tem problema. Então, não é com essa parte que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar, então, a partir do valor 0 e 1, que é o que me trouxe um valor mais coerente com relação ao valor de máximo. Então, roda de novo a programação. E aí, esse é meu ponto de máximo. Isso aqui que é interessante. Então, a partir daqui, nós vamos para o próximo passo, que é desenhar o gráfico. Para desenhar o gráfico, nós vamos então inserir os nossos resultados. Vou colocar aqui x como sendo o nosso vetor das variáveis x. Vamos supor que ele está variando de menos 3, com intervalo 0,1 até 3. Então, esse daqui vai ser o meu valor de x. O y vai ser um valor que vai estar variando, vamos supor um valor de menos 4, 0,1 e 4. A gente coloca esse intervalo para... vamos consertar aqui. Esse intervalo para você não ter problema com relação à visualização do gráfico. Se botar intervalos muito maiores, o gráfico vai ficar difícil de visualizar. Vamos realizar um mesh grid para essas duas variáveis. Vamos chamar esses vetores de x e y. Ok? X e y maiúsculo. Você dá um igual e põe um mesh grid. Por que o mesh grid? Porque ele, na verdade, é mais fácil você visualizar do que o surface. Então, vamos trabalhar com esse mesh grid. Qual vai ser o nosso próximo passo agora? Vai ser desenhar a função z, que vai representar o que? O vetor de x elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado. Isso aqui é o que? A nossa função. Feita a função, inserida a função, vamos dar um comando do mesh. Colocamos os valores x, y e z, que são nossos vetores. E aí você vai obter esse gráfico. Esse aqui é o nosso gráfico. Tá? Comportamento dele. Só que nós não sabemos aonde é o ponto de máximo. Então nós temos que verificar isso. E tem uma forma de verificar isso. Vamos voltar aqui para a nossa janela de comandos. Ok? Vamos pedir um plot do x solution 1, solução de x1, x solução 2, os pontos que você tem para a solução, R asterisco, que é a cor, vai aparecendo uma cor vermelha. Dá o Enter e vamos voltar lá para o nosso mapa, para o nosso gráfico, aliás. No gráfico, especificamente, esse ponto não vai estar na curva, tá? Porque existe uma restrição. Então, o máximo não vai estar ocorrendo nessa curva. Mas ele vai estar ocorrendo nesse ponto aqui que você está vendo. Tanto que se você olhar a curva de cima, você não vê esse ponto. Agora, o interessante é verificar o quê? A gente pode calcular o mínimo desse ponto aqui. Tá vendo onde está a curva? Ela está bem aqui no 0, não é isso? 0, 0, que é o menor valor que a gente encontra. Como nós calcularíamos o mínimo para essa função? Vamos verificar e vamos botar esses dois pontos para comparar. Mas você já fica alerta que o máximo ocorre quando x é igual y é igual a 2 e x é igual a 0. Bem, então para calcular o mínimo, nós temos que ter uma redefinição aqui de tudo que nós estamos vendo. Não vamos repetir a digitação do comando, vamos voltar lá para a janela do editor. Aqui pela janela do editor, eu só vou fazer uma mudança. Eu vou mudar essa função aqui. Mantenho essas restrições, mantenho tudo isso daqui, tá? É como se eu estivesse rodando tudo de novo, e está aqui nossa função. Ele vai gerar agora todos a partir desses novos valores. É mais interessante você trabalhar com o editor, porque você pode repetir todo o procedimento sem ter que digitar lá na janela de comando. Então o que vai acontecer aqui? Vai ser repetido toda a parte, todo o nosso cálculo
Só que agora eu vou considerar como se fosse um problema de minimização, ou seja, ele vai encontrar o menor ponto para isso tudo daqui. Então eu vou aqui, peço Evaluate Selection e vamos ver lá o resultado na janela de comando. Pela janela de comando, o resultado que você observa é esse daqui, ó, 0 e 0. Ou seja, é o valor mínimo que você encontra. Se nós bem lembrarmos, tem uma situação em que você pode ter 0 para x e 0 para y, você encontra lá, e esse é o ponto de mínimo. Então você tem uma inequação lambda igual a 0, ela acaba não existindo, e você tem essa situação. Então, você pode fazer a verificação, vou fazer isso daqui sem precisar ir lá para a janela, você vê que a solução está ok, realmente ela converge, então ela é procedente. E eu vou pedir agora um gráfico com essa nova solução. Então, vou dar todo aquele comando do gráfico de novo. Tá? E o que vai acontecer? Vamos lá agora para o gráfico para ver o resultado. No gráfico, agora, você pode observar o seguinte. Olha quem ele colocou aqui. Um ponto de mínimo, que ocorre justamente aqui, nesse ponto da curva. Então, se fosse um problema de minimização, esse seria o ponto ideal, dadas as restrições que nós temos. Se for um problema de maximização, esse aqui vai ser o ponto ideal, dado o problema que nós temos. Então, é isso aí que nós tínhamos que verificar, é uma coisa bem simples, e isso daí vai ser a parte da videoaula de vocês, uma parte da aula especificamente. Porém, antes de encerrar essa aula de forma definitiva, foi inserido aqui um ponto, aquele ponto correspondente a 0 e 1, tá? XY. E aí, nós podemos inserir aqui, de uma certa forma, não vai ficar de forma muito exata, tá? Uma restrição, mostrando onde é que vai passar aqui a restrição. Então, o que nós vamos fazer? Vamos gerar um novo gráfico, com a variável z, porque ela que está representada aqui, para visualizar como isso ficaria. Então, voltando para a nossa janela de comando, como nós criamos isso a partir do Mesh Grid? Bem, vou colocar a variável z, onde z vai ser, na verdade, x mais y, porque eu preciso acionar de alguma forma as variáveis. Lá era o quê? Era 2 vezes x, não é isso? Então, estou acionando elas. Só que eu vou multiplicar isso por 0 e somar 2, porque o 2 seria o quê? Seria o meu ponto de igualdade quando ele é 2. Então, isso daí seria o resultado para a função. Então, eu estaria todos os pontos iguais a 2. E aí, eu poderia usar um mesh C, tá? Colocando x, y e z, e voltar para o gráfico e ver como é que está aí. E o que vocês observam? Olha aqui. Tá? É uma reta cortando o meu gráfico x2. Ok? É muito difícil visualizar, mas esse ponto que nós estamos vendo aqui seria correspondente ao máximo, com essa restrição. Só que fica muito difícil você projetar isso aqui. Ó. Ele estaria aparecendo. Ele está um pouco fora aqui desse ponto em relação a esse, mas aqui é como se ele estivesse localizando a partir desse ponto. Que na verdade, né, a restrição está um pouco confusa pelo fato de ele apresentar igualdade. Aí é igualdade, seria igualdade. Só que o nosso caso é que ele seja menor ou igual a 2. Então, é mais ou menos assim que nós representaríamos essa restrição no caso, tá? Porque é difícil você conseguir levar isso, dada essa transformação na função, a existência da restrição. Mas é mais ou menos isso que a gente tenta explicar aqui. Essa outra parte aqui, ó, seria um negativo, um outro máximo existiria, tá? Para o negativo, só que a gente não trabalha com valores não positivos. Só trabalhamos com valores positivos. Tá ok? Então essa daqui seria uma forma de você estar inserindo aquela restrição igual a 2. E antes, remodelando o gráfico, olha aqui, ó. Esse aqui seria o melhor ângulo para você ver aonde está ocorrendo essa maximização. Virando bem o gráfico, você percebe aqui, ó, esse pontinho que corresponde ao valor de x igual a 0, y igual a 2 e aqui ocorrendo a maximização.